Boa noite, meus queridos. Vamos louvar a Deus mais um culto nessa noite. É difícil ficar em casa, né? Sem poder ir à igreja, mas vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Vamos lá. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Exalta-me sempre, te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo. Pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Neste último domingo do mês, nós temos a bênção e o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor, encerrando também o mês da família, né, como nós fizemos nesses últimos domingos, estudos relacionados à família. Nesta noite eu quero compartilhar uma mensagem, né, um estudo à luz de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 25, falando sobre o maior direito do homem. E eu creio que todos nós realmente temos desejado, né, queremos defender o direito, né, de todos, e temos visto realmente como isso tem sido difícil na vida das pessoas. Mas o Senhor, como o nosso Deus, Ele tem instruções preciosas para que nós possamos ser valorizados e tenhamos a nossa importância no corpo de Cristo, ainda que nós não mereçamos, mas por graça, bondade e misericórdia, Ele pagou um alto preço através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. E eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus em 1 Pedro 1, versos 18 a 25. E a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que o Senhor assim nos abençoe. Temos esse texto tão precioso, onde fala daquilo que Jesus fez por nós, e pagando esse alto preço. E como eu disse agora há pouco, embora nós não mereçamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E Pedro chega a relatar aqui que esse sacrifício foi feito antes mesmo da fundação do mundo. E esta é a razão que nós cremos, como diz também a nossa confissão de fé, né? Deus nos escolheu, Deus nos chamou, como está lá em Romanos 8 também, antes da fundação do mundo. E esta é a bênção que Deus proporcionou a nós, que pela graça fomos tocados, né? Fomos convencidos pelo seu Santo Espírito, e esta obra foi aplicada ao nosso coração, e a partir de então nós somos chamados, somos filhos de Deus, como vemos lá em Romanos 8, verso 17, né? Que o nosso próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É interessante porque fala-se muito em direitos humanos, reclama-se da exploração, do baixo salário e da falta de justiça. Reconhecemos, de fato, que há muita injustiça entre as pessoas e que os direitos humanos não são respeitados. Nós temos visto aí, nas mais diversas áreas, né, isso sendo quebrado, isso sendo rompido. E daí temos, né, os órgãos que defendem, que de fato vão em cima daqueles que estão explorando os mais fracos, os mais fragilizados. Mas mesmo assim, muitas vezes fazem também com injustiça, parcialmente, né? Louvamos a Deus porque Ele é um Deus justo, é um Deus que valoriza aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e nos recompensa também. Entretanto, o maior direito do ser humano está sendo esquecido, ou seja, a raça humana comete a maior injustiça quando deixa de receber o seu direito maior. Os direitos humanos, eles são alguma coisa que afetam, sim, mas eu creio que o pior de todos é aquele que rejeita o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós e que nós temos deixado de observar, deixado de praticar aquilo que nos ensina. Então as pessoas reclamam porque não lhes dão e rejeitam aqueles que se lhes deu. Jesus comprou o direito de o homem entrar na presença de Deus. Então veja, se você hoje tem livre acesso, e eu tenho livre acesso à presença do Senhor, é porque Cristo ali na cruz, de fato, rompeu, né? Quando o véu do templo se rasgou ali na sua morte, dando esse livre acesso a nós. Por isso a Bíblia coloca Ele como o nosso único mediador. Nós não precisamos mais de intermediários, como no passado, no Antigo Testamento, né? Quando havia de fazer o sacrifício, tinha que procurar o sacerdote, fazer ali a sua confissão. Hoje, por graça, eu e você podemos falar diretamente com o Pai, no nome do Senhor Jesus, e Ele nos ouve. Eu quero então compartilhar algumas lições sobre esse tema, né? O maior direito do homem. E a pergunta é, qual é o maior direito? O verso 18 que nós lemos de 1 Pedro vai dizer exatamente isto, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, ou seja, o maior direito, como esse texto registra aqui, é o direito de resgate. Eu e você estávamos perdidos, estávamos condenados, separados, como diz lá em Isaías 59, né? Que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouçam. Mas aqui o Senhor Jesus pagou esse resgate, nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda o maior direito, também no versículo 22, a primeira parte, fala da purificação. Ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, ou seja, nós somos purificados, porque através do Espírito Santo nós conhecemos a palavra do Senhor e através disso nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Por isso é louvável aquilo que Deus fez por nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas um outro direito ainda, né, dentro dessa pergunta, qual é o maior direito? O direito à vida eterna. Então veja que privilégio nós temos. A nossa vida não se finda aqui. Aliás, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo ali 15,
no verso 19 vai dizer que se a nossa esperança em Cristo limitasse apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, ou seja, a nossa vida não é como a dos animais, que morreu, acabou. Não, há uma vida futura, uma vida eterna. E a Bíblia chama isso de vida eterna com Deus. Por isso lá em João 3,16 diz ali, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também um outro direito, o direito à árvore da vida. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 14, a primeira parte, assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então, ou seja, nós, para termos esse direito, devemos ser lavados e purificados no sangue do Cordeiro. E é isso que ele fez por nós. Porque por mais que nós fizéssemos, por mais que nós tentássemos viver de maneira agradável ao Senhor, nós não conseguiríamos jamais. Por isso Jesus veio e cumpriu por nós, nos dando esse direito, né? Então, direito de resgate, direito de purificação, direito à vida eterna e direito também à árvore da vida. Mas há uma outra pergunta dentro desse tema, do maior direito do homem. Qual é o preço desse maior direito? O preço do sangue de Cristo. Aqui no versículo 19, nós encontramos, no texto lido de 1 Pedro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, eu tenho esse direito pago por causa do sangue do Senhor Jesus. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, a parte final, vai dizer: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós temos esse privilégio de sermos alcançados, né, pelo sangue do Senhor, e uma vez que Ele aplicou isso através do seu Espírito, nós somos purificados, somos lavados, e o Senhor nos aceita como justos, como santificados na sua presença. Qual o preço desse maior direito ainda? O preço da obediência à verdade. O verso 22, ele vai dizer, né, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então veja, o preço da obediência à verdade. Eu creio que nós somos desafiados a cada dia a guardar, por isso o salmista diz lá no Salmo 119, né, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E uma vez que nós conhecemos a verdade, como Jesus mesmo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos esse privilégio de conhecer, mas não apenas isso, temos que obedecer. Aquilo que Jesus fala, né? Se alguém o ama, vai guardar a sua palavra. Isso é obediência. Eu creio que nós somos desafiados a cada dia a colocar isso em prática na nossa vida pessoal, também na nossa vida familiar, e assim podemos ajudar uns aos outros. E também, qual ainda é o preço desse maior direito? É o preço do amor. Nós temos no versículo 20 esta expressão, né? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, como eu disse anteriormente, né, o sangue do Senhor Jesus foi oferecido na eternidade por nós, apenas no tempo e no espaço, como a gente vê lá em Gálatas 4:4, né, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. E aqui está dizendo que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Agora, no tempo certo, aprove ao Senhor enviar teu Filho, o seu Filho, para morrer no nosso lugar, por amor a nós. Por isso o texto que nós mencionamos agora há pouco, né? Deus nos amou de tal maneira. E quando Deus nos amou, Ele deu aquele que tinha de melhor, ou aquele de mais sublime, de mais precioso. Agora, cabe a nós também responder a este amor. Por isso Jesus vai dizer lá em João 15:13, né? Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida em favor de alguém. Por mais que eu ame, por mais que você ame alguém, com certeza nós não temos coragem, né, de se oferecer no lugar de outro, mas o Senhor Jesus fez isso por nós, pagando esse preço, até satisfazendo também a justiça de Deus, porque alguém tinha que pagar esse preço, e o Senhor Jesus o fez de forma espontânea e de forma amorosa por nós. E uma última pergunta dentro desse tema, né, o maior direito do homem. Primeiro, qual o maior direito? Qual o preço desse maior direito? E como obter o maior direito? A palavra de Deus vai nos dizer no verso 21, que é pela fé e esperança em Deus. Diz assim o verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós estamos vivendo esses momentos difíceis.
Eu creio que devemos de fato confiar no Senhor, devemos descansar nele, confiar. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, bem conhecido aquele texto de Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, essa fé é colocada no nosso coração pelo próprio Deus, porque por nós mesmos não somos capazes de crer, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi necessário que o Senhor, através do seu Filho, nos desse vida, para que nós pudéssemos desfrutar. E aqui fala também da esperança. Eu creio que uma das coisas que hoje no Brasil e no mundo falta muito é essa esperança, porque o que será do amanhã? Nós temos vivido dias difíceis realmente, e a expectativa é a mais negativa ou a pior possível. Mas nós, como servos do Senhor, devemos esperar confiantemente nele, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 40, e também no Salmo 37, ele vai dizer que nós devemos descansar nele, entregar os nossos problemas, a nossa ansiedade, como Pedro também fala na sua carta, né? Derramar sobre ele o nosso coração e assim confiar. Então, ou seja, devemos ter fé e esperança. E uma outra forma de obter esse maior direito, pela regeneração mediante a palavra de Deus. O verso 23 vai completar isso dizendo: pois fostes resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em nós. E é interessante porque o texto vai finalizar dizendo aí que tudo passa. A erva, como ele coloca aí no verso seguinte, que a nossa carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, e morre. Mas diz que aqueles que esperam no Senhor, dizendo que a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra está em nós, e nós podemos de fato confiar naquilo que o Senhor diz, né? Que obtendo esse maior direito, mediante a palavra que Deus, através do seu Espírito, opera em nós, que nós estejamos cada dia crescendo e assim sermos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. E eu quero concluir então esse meu estudo agora à noite. Você, ao aceitar pela fé o precioso sangue de Cristo, obedeça à verdade e receba o direito à vida eterna. Então, ou seja, nós somos alcançados por esta graça, o precioso sangue do Senhor Jesus, e nós somos desafiados a obedecê-lo diária e constantemente, e ter no nosso coração esta bendita esperança, a certeza da vida eterna. Por isso nós podemos crer e deitar tranquilos, sabendo que se o Senhor nos chamar esta noite, nós estaremos com Ele. E Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses que é incomparavelmente melhor. Então que Deus nos dê a graça e dê gratidão realmente no nosso coração por aquilo que Ele fez por nós, na pessoa de Jesus, ali na cruz do Calvário, pagando esse alto preço, como nós até cantamos aqui, eu sei que foi pago um alto preço. Que Deus assim nos ajude e nos dê graça a cada dia. Vamos orar encerrando então esse nosso estudo, essa participação nesta noite. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor representa na nossa vida. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor, em Cristo Jesus, pagou um alto preço. E nós somos, através da Tua palavra, exortados a glorificar ao Senhor através do nosso corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer sempre o que há de melhor. Oferecer, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, de forma agradável ao Senhor, que não seja apenas de lábios, mas que realmente o fruto do nosso louvor saia do nosso coração, de coração agradecido, de coração quebrantado na Tua presença, reconhecendo, Deus, esse grande preço, esse alto preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos e também rogando, Deus, pelas famílias, pela a igreja do Senhor, não só aqui, mas em todo lugar, rogando, Deus, pelo nosso país, nesse momento tão difícil, onde os direitos humanos são requisitados e muitas vezes negligenciados, e muitas vezes feitos de forma, Deus, partidária, muitas vezes feitos de forma inconveniente. Mas o Senhor, que é o Deus eterno, Deus que sabe qual é o nosso direito e tem nos oferecido de forma gratuita em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Espírito
Aleluia.